E agora, hein? Como que eu vou resolver esse problema? Tive uma ideia. Uai, uma lâmpada? De onde surgiu essa lâmpada? Será que foi a hora que eu tive a ideia? Mas o que será que tem a ver? Lâmpada, ideia, pensamento, raciocínio? Vamos pesquisar. Ah, já entendi. Está relacionado com o iluminismo. E agora eu entendi o que é iluminismo. Você ainda não sabe ou precisa relembrar o que foi o iluminismo e quais os impactos deste movimento histórico? Não deixe de assistir esse vídeo até o final. Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o iluminismo, ou ilustração, ou século das luzes, que foi ali um movimento que aconteceu na Europa entre os séculos 17 e 18. Nesse vídeo aqui, nós falamos sobre o antigo regime, onde, durante a Idade Média e início da Idade Moderna, as pessoas viviam ali com padrões, com regras estritamente rigorosas, onde havia falta de direitos e também um abuso de poder por parte do rei, do clero e também da nobreza. Para entender melhor sobre o antigo regime, não deixe de assistir esse vídeo. Mas, com o tempo, alguns estudiosos ali, burgueses em sua maioria, que faziam parte ali da camada mais pobre da sociedade, do terceiro estado, mas que através ali do comércio eles conseguiram enriquecer e tinham também estudo, obviamente, então eles não eram nobres, eles eram ali, faziam parte do terceiro estado, mas que tinham um pouco mais de conhecimento. Eles começaram ali a analisar essa sociedade e começaram a ver que não fazia muito sentido e que as pessoas precisavam sim de igualdade, de direitos e até deveres. Como assim? Você não pode criticar o cabelo do rei. Você fala mal do cabelo do rei, você vai preso. E é aí que acontece o start, onde as pessoas vão começar a questionar, a criticar aqueles padrões sociais e vão, então, no lugar disso, propor novas ideias sobre como a sociedade deveria se estruturar. E é esses acontecimentos, esse movimento, que é o que a gente chama de iluminismo. No período houveram, então, ali vários teóricos, vários estudiosos que vão ali propor mudanças no governo, na economia, na política, na religião, na sociedade. E é um pouco, então, sobre essas propostas que nós vamos estudar no vídeo de hoje. Mas lembrando que vai ser ali um resumo. Então, se você quiser entender melhor sobre algum desses assuntos, deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar mais um vídeo sobre o tema. No governo ali, uma das principais mudanças vai ser, então, questionar o poder absoluto do rei. Não, o rei não tem que governar sozinho, não, o rei não pode fazer o que ele bem entende. Óbvio. Nisso nós temos, então, a fala do teórico suíço Rousseau, que vai, então, dizer que o rei não pode fazer o que ele bem entende e que o rei deve representar o povo. E se o rei não representar o povo, esse rei pode ser tirado, então, do poder. Acredito que é então que surge a primeira ideia de impeachment. Temos também um outro teórico que lembramos dele muito nas aulas de história, filosofia, sociologia, que é o Montesquieu. O Montesquieu, então, vai falar que não, o rei não deve governar sozinho. Todo o poder, decisões e regras não devem estar ali só sob a mão do rei. Ele precisa de outras pessoas para governar, senão ele vai sim abusar do poder. Então Montesquieu tem ali a ideia de que o governo deve ser dividido em 3 poderes, e é essa divisão em 3 poderes que nós usamos até hoje, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Para entender um pouquinho melhor, vamos ali colocar um município.
O município, temos o poder executivo, que é ali o prefeito, aquele que executa as ideias, aquele que faz as ações, que aceita ali as leis, as regras, aquele que executa. Temos ali o poder legislativo, aquele que legisla, aquele que cria as leis, os projetos, que é então os vereadores. E temos também o poder judiciário, que é aquele que vai ver se as leis estão sendo cumpridas, que é o juiz. Nenhum deles pode querer fazer a função do outro. Teve ali algum parente do prefeito que fez alguma coisa e ele poderia ser preso. O prefeito fala, eu vou mudar, vou criar uma outra lei para ele não ser preso. Ele pode fazer isso? Não, porque só quem pode ali criar leis é o legislativo, certo? Então nenhum pode fazer a função do outro. Com isso, as chances de acontecer casos de abuso do poder se tornam muito menores. Na economia, nós vamos ter vários teóricos que vão criticar os padrões econômicos do antigo regime, que é ali o mercantilismo, que nós já falamos sobre nesse vídeo aqui. Mas de todos, o que a gente mais lembra é Adam Smith. Esses teóricos, então, eles vão propor mudanças, como falar sobre a liberdade do comércio entre as nações. Só retomando que lá no mercantilismo, o Brasil colônia não podia querer comprar produtos da Inglaterra, da França. Assistindo o vídeo do mercantilismo, vocês vão entender melhor o porquê disso. Então, o Brasil colônia só podia comprar ou vender produtos para Portugal, que era sua metrópole. Já os iluministas vão falar não, né? Cada país pode sim comprar e vender produtos de outras nações, porque isso é ótimo, porque assim cada país vai fazer cada vez mais a sua especialidade, vai se especializar naquilo e vai começar a fazer determinado produto muito melhor. Então é bom que isso aconteça. Outra ideia também é a lei da procura e da oferta, né? Eles sempre falam que a economia é dirigida por leis e a gente não vai poder lá interferir muito nisso, tem que respeitar essas leis. E a lei da procura e da oferta é que se um produto está sendo muito procurado, você tem que produzir mais desse produto e vai cobrar mais sobre esse produto, ele vai ficar mais caro. Agora, se tal produto as pessoas não estão comprando muito, você vai produzir menos e vai cobrar menos para você vender o que você produziu, né? Senão já não está vendendo. Se você cobrar caro, aí ninguém vai comprar mesmo, né? Então, quanto mais procura de um produto, mais caro ele é, quanto menos procura, mais barato ele fica. Lei da procura e da oferta, e isso é utilizado até hoje. E outra coisa é a não intervenção do governo na economia, né? Lá no mercantilismo, o rei podia decidir se abrir tal indústria, não indústria ainda, porque isso ainda não existia, mas se eles iam produzir ali algum produto ou não, o rei tinha que autorizar tudo, autorizar, né, uma exceção para vender determinado produto para outra nação. Já os iluministas falam que não, o rei ele não tem que bloquear a economia, ele tem que incentivar essa economia, tem que incentivar para que abram indústrias, empresas, plantações, oficinas. Então, os iluministas defendiam, então, a não intervenção do governo na economia. Essas ideias vão ser muito bem aceitas na Inglaterra, porque lá já estava acontecendo a Revolução Industrial. E lá, então, essas ideias vão fazer com que essa revolução, essas mudanças aconteçam cada vez mais rápido. E Adam Smith, então, vai ser considerado o pai do liberalismo econômico. A religião, bem, os iluministas, eles acreditavam sim em Deus, mas eles acreditavam no Deus criador, que criou ali o mundo, mas que ele não ia intervir nas ações do homem. Como um relojoeiro que cria o relógio e o relógio vai ali, então, sozinho, fazendo o que ele precisa fazer. Mas apesar de acreditarem em Deus, eles não concordavam com tudo que a igreja fazia e principalmente com o abuso de poder dos clérigos, com o abuso de poder da igreja na época. Então eles vão questionar, criticar isso. E muitos vão ser sim perseguidos e vão sofrer ali as duras punições por esses questionamentos. Falando sobre a política ou a vida em sociedade também. Bom,
É óbvio, a gente já viu que eles eram, sim, muito a favor da questão da liberdade, de que o ser humano podia ser livre para tomar suas decisões, para crer na religião que ele achasse o mais correto. E nós temos, então, John Locke, o inglês, que ele vai propor, então, que sim, as pessoas são iguais e elas, desde que nascem, têm igualdade no que se diz ao direito à vida, à liberdade. Então, sim, ela é livre, ela tem direito à vida, ninguém pode querer tirar a vida dela. E ainda mais falando sobre liberdade, nós podemos lembrar a liberdade de expressão, que vai totalmente contra ali o que acontecia no antigo regime. Porque sim, você pode falar que não concorda com o governo, você pode pensar e acreditar em outras coisas ou acreditar de formas diferentes do que a Igreja Católica propõe. E você poderia sim falar sobre isso. É óbvio que você não poderia ofender, né? Não é isso que eles queriam. Nós temos então as ideias do francês Voltaire. Tem uma frase que é muito atribuída a ele, mas que na verdade não foi ele que escreveu essa frase, mas essa frase foi feita ali então com as ideias que ele falava. Vou deixar ela aqui do ladinho para vocês. Então, Voltaire falava que, bom, você tem o direito, você é livre para falar o que você bem entende. Liberdade de expressão. Se eu vou concordar com o que você está falando, já é um assunto, uma coisa minha. Eu posso não concordar, mas eu não posso nunca te impedir de querer falar isso, porque a expressão é um direito seu. Os feministas propunham então diversas ideias, diversas coisas que fariam com que o mundo fosse melhor. Né? Eles vão então ali colocar ideias de que se o ser humano buscar, se ele buscar o conhecimento, a razão, se ele ter um olhar mais crítico, a sociedade vai melhorar e o mundo vai ter um progresso. Como eles tinham essa ideia de que o mundo ia constantemente melhorar, eles eram chamados de otimistas. Mas essa questão da busca por razão, infelizmente, não é aí uma virtude que todos têm. E o iluminismo não vai ficar só lá na Europa e nem só naquele período, como a gente já viu que algumas ideias a gente segue até os dias atuais. Esse movimento então vai refletir muito no Brasil, com temas que nós já vimos, como a conjuração baiana, a inconfidência mineira e com temas que nós ainda vamos ver, independência do Brasil, revolução pernambucana. E eles não vão ali refletir só no Brasil, certo? Nós vamos ver então nos próximos vídeos os reflexos dessas ideias iluministas na América do Norte, ou melhor, nos Estados Unidos da América, ou 13 colônias na época. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal e já ativar o sininho das notificações para ficar sabendo quando o próximo vídeo for ao ar. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.